Salve, torcedores e torcedoras! Estou aqui com Carlinhos e João Vitor para a gente fazer o nosso podcast sobre a final dessa maravilhosa Champions League, o jogo mais importante da temporada europeia e da temporada do futebol mundial, a menos que a gente tenha a Copa do Mundo na temporada, né? Que é o caso. Vamos fazer toda uma leitura aqui, todo o nosso roteiro, tudo bonitinho, então manda logo um salve aí para os participantes, Carlinhos e João Vitor. Salve, galera, aqui é o João. É um prazer estar de volta com vocês. Salve, galera, aqui é o Carlinhos. É um prazer estar aqui com vocês nesse podcast. Ixi, pessoal, tô pegando aqui só as minhas oitavas de finais da Champions League, mas bora lá. Quem quer seguir aí com o roteiro? Bom, cara, eu acho que no primeiro momento é interessante abordar a trajetória dos times. Qual foi o caminho que cada um fez para chegar aqui nessa grande decisão? Ótimo, perfeito. Primeiro City ou Inter de Milão? Cara, eu acho que, de certa forma, se a gente for para pensar nos times que enfrentou em relação à tradição, o caminho da Inter foi um pouco mais difícil. Porque se a gente parar para pensar, Porto, Milan e Benfica, 3 campeões de Champions. Em relação ao City, City só enfrentou 2, só, que foram Bayern de Munique e Real Madrid. O City pegou o Leipzig nas oitavas, aí pega o Bayern de Munique, o Real Madrid, e a Inter pega Porto, Benfica e Milan. Então, em questão de tradição, a Inter teve um caminho mais difícil, né? Mas se a gente for levar em consideração os favoritos para ser campeões da Champions, o City pegou uns times bem difíceis. Se bem que eu não sei o que a gente pode considerar do Bayern de Munique, que decidiu trocar de técnico semanas antes do grande confronto, né? O City passou com um agregado de 8-1 do Red Bull Bragantino, 4-1 do Bayern de Munique e 5-1 do Real Madrid. E a Inter passou com um agregado de 1-0 em cima do Porto, 5-3 do Benfica e 3-0 do Milan. Importante lembrar que a Inter só tomou gol em um desses jogos, né? Sim, que foi o jogo da volta contra o Benfica, que foi E o 3-3. diferentemente do Manchester City, que muita gente já crava o City como campeão, em nenhum momento a Inter chegou perto de ser eliminada. Em nenhum momento houve empate, a Inter ganhou todos os confrontos e esteve sempre ganhando no agregado. Cara, para mim, Isso. eu só discordo num detalhe, porque eu lembro que o único jogo mesmo que eu vi a Inter sem controlar a situação foi o jogo da volta contra o Porto no segundo tempo. Que a Inter ela desceu demais as linhas e permitiu que o Porto chegasse, mesmo que de uma forma trabalhada, através de cruzamentos e de poucas jogadas trabalhadas, mas o Naná fez milagres e houve, inclusive, duas bolas na trave, se eu não me engano. Eu acho que essa é a única exceção. Outro jogo que foi bem difícil pro time italiano foi na fase de grupos contra o Bayern. Vale lembrar que a Inter perdeu os dois jogos Ah, é contra o Bayern de Munique. verdade. O Carlinhos lembrou de pontos importantes aí. A fase de grupos onde a Inter passa contra Bayern e Barcelona, disputando ali as E vagas, Copenhague. e o Copenhague. Um grupo bem difícil, diga-se de passagem. Um dos grupos mais difíceis dessa Champions. É um grupo Tava... difícil e o City pega o Borussia Dortmund, Sevilha e Ah, desculpa. o Copenhague estava no grupo Copenhague. do City. Quem estava no grupo da Inter é Bayern, Barcelona e Vitória Pilsen. Exatamente. Perdoe-me, corrigi agora a informação. Na fase de grupos a gente sabe que o City se deu bem melhor, que ele passou em primeiro. A Inter passou em segundo, sofrendo duas derrotas contra o Bayern, que foi a única vez que a defesa da Inter estava bem falha mesmo. E ele teve uma dificuldade com o Barcelona e tivemos até polêmica de arbitragem sobre isso. Muita gente, só fazer uma aspas aqui, que muita gente está dizendo que, pô, se aquela arbitragem não tivesse acontecido, o Barcelona podia estar na final da Champions League. Mas fazendo uma leitura aqui bem rasa, que eu não vou dar muita justificativa, porque o foco aqui é a final da Champions League, se o Barça tivesse conseguido passar da Inter, duas observações. Ele provavelmente não passaria do Benfica, e a segunda, se o Barcelona fosse realmente melhor do que essa Inter de Milão, conseguiria ganhar pelo menos em casa. Era o mínimo, era ganhar em casa no jogo contra a Inter. Agora, voltando para o mata-mata, a gente tem o mérito da fase goleadora do City. Eles somam, em 6 confrontos, 17 gols. E a Inter que só sofreu gol em um jogo. Mais Eu alguma acho que vai ser um observação pouco. sobre a trajetória? Eu acho que não. Querendo ou não,
os dois chegaram por mérito, independente dessa pequena polêmica na fase de grupos. Cada um teve que enfrentar 3 adversários difíceis, pelo menos, a partir das oitavas para chegar até aqui. E vai ser algo bem interessante de se ver, esse contraponto em relação aos estilos, que é o nosso próximo tópico de debate. Se a gente quer dizer que o mata-mata do City foi mais difícil, a fase de grupos da Inter foi mais difícil. Para mim, né, foi meio que nivelado, entendeu? Possível. Foi Muito bem equilibrado. nivelado. O Bem fato do nivelado. Bayern ter perdido o técnico, não tirando o mérito da vitória do City, mas deixou o confronto bem mais fácil. Sim, Sim. com certeza. O E Bayern que a Inter perdeu nos 2 jogos da fase de grupo não era o mesmo Bayern que o City goleou de 4-1. Tava em crise o time alemão. Agora, só 2 observações que eu quero fazer aqui com o Manchester City e a Inter na leitura aqui dessa trajetória. Só para a gente finalizar e partir para o próximo tópico que a gente é organizado aqui, viu, galera? A gente tem um roteiro aqui todo bonitinho. A Inter tem muito mérito de não deixar nenhum time jogar em cima deles. A Inter de Milão passa em segundo na fase de grupos. Isso aí já é horrível para começar a times. Ele pega um Porto que passa em primeiro no grupo de Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen e Clube Brugge. E esse Porto, quando enfrenta a Inter, fica irreconhecível. Perde de 1-0. Lembrando de todos os confrontos, a Inter nunca chegou a empatar ou está perdendo. A Inter dominou todos, exceto por, como o João Vitor Bayern. complementou, um pouco de sorte do tamanho da trave, né? Que a gente teve 2 bolas na trave lá no Estádio do Dragão do Porto. Então, o Porto, que era líder naquele grupo do Atlético de Madrid e Leverkusen, que acabou com a temporada do Atlético de Madrid, ficou irreconhecível. Não existia mais aquele Porto quando foi enfrentar a Inter de Milão. Isso muito por méritos da marcação muito forte italiana. Aí a gente enfrenta um Benfica, que vem de 2 Champions League muito boas, eliminou o Barcelona na Champions League passada, passa em primeiro em um grupo com Juventus e PSG, passa na frente do PSG de Lionel Messi, Mbappé e Neymar, joga a Juventus para a Europa League, e aí esse Benfica se torna simplesmente irreconhecível, que no primeiro confronto ele perde 2-0 em casa. Irreconhecível contra a Inter de Milão. E aí a gente tem o Milan, que vem o Milan, apesar de não ter tido o Rafael Leão no primeiro jogo, é um Milan que eliminou o Napoli, que vinha sendo o que podemos dizer estatisticamente o time mais Sensação. forte da Europa. O time mais forte da Europa, estatisticamente, ali, o Napoli, até por conta da campanha do italiano. E o Milan ganhou. E aí, simplesmente, quando chega a Inter, esse Milan fica irreconhecível. A gente teve Rafael Leão no segundo jogo, que não conseguiu fazer nada em cima da Inter de Milão. E méritos do Manchester City aqui na classificação, esse aqui eu não vou entrar em detalhes, porque é uma particularidade de todos os jogos. Se você der uma vacilada contra o City, eles vão te pegar na organização e no físico que eles têm e vão meter a goleada. Porque a gente teve agregados de 8-1, de 4-1 e de 5-1. Então, esse é a análise final que eu faço aqui sobre as trajetórias dos 2 clubes. Se alguém quiser complementar, ou podemos passar para o próximo tópico. A única coisa que eu Próximo queria tópico. ressaltar é que nos jogos do City você vê um padrão de desempenho maior quando ele joga em casa. Porque se a gente for para pensar, as grandes atuações na fase de grupos foram sob seus domínios. Um 7-0 em cima do Leipzig, um 3-0 em cima do Bayern de Munique e um sonoro 4-0 para cima do Real Madrid. E a gente pode até debater depois se isso pode ou não pesar, essa ausência de fator casa Isso na aí é final. verdade. Eles vão faltar com a casa ali. A Inter não tem muito o que analisar, porque na semifinal os 2 jogos tecnicamente são em casa, né? No Giuseppe Meazza e no San Siro. Perfeito. Isso. Já que vocês estão falando do aspecto tático, né? Vocês tocaram muito nesse assunto. Já que eu já Na posso verdade, começar o próximo tópico? rapidão. Isso, vai, pode ir. Pensei que tu ia. O próximo É tópico é o aspecto porque vou tático. fazer um breve. Tem muita coisa para se falar, mas eu vou fazer uma breve colocação sobre os Faz dois a nossa times, porque falo introdução aí começando pro tático. porque assim, eu vou elencar os principais tópicos de cada time. Por exemplo, começando com a Inter. O que chama a atenção, primeiramente, é a formação com 3 zagueiros. E, e é um time que é muito consistente defensivamente. E quando ele tá sem a bola, por exemplo, contra o Milan isso foi perceptível. Ele pressiona a saída de bola e morde muito, incomoda muito, porque tem um meio de campo com Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan. E tem estatísticas interessantes desse meio de campo que eles roubam muita bola, recuperam muita posse de bola. E uma evidência disso, uma estatística complementar, é que em jogos
do jogo da Inter contra o Milan, teve muita falta. É um time que, quando não tem a posse de bola, morde muito. E em relação a outra mudança tática, é, Lautaro está fazendo uma temporada digna de bola de ouro. Porque um cara ter 30 gols, 30 gols numa temporada, 28 gols, perdão, 28 gols e de 11 assistências Uma grande temporada. é assombroso. Uma grande temporada. A É Copa do Mundo assombroso. mancha um pouco da temporada dele e ele teve um mês de março muito fraco, mas ele tá gigante. 28 gols e 11 assistências. Corrigindo, Eu, 28 gols e 11 assistências. É sim, assombroso. eu acho que é porque o futebol do Lautaro, nesse caso, se tu olhar somente pelos números, é uma grande temporada, mas talvez não fosse de melhor do mundo. Mas se tu vê o nível de atuação dele fazendo várias funções, e sobretudo ao sair do campo de ataque e ir lá para o campo de defesa, às vezes para o meio campo, para começar jogadas, para proteger uma bola, para permitir o contra-ataque, eu acho que tudo isso soma o jogo dele. E o E acho coloca que em isso tese. é uma das coisas fundamentais para ele dar certo na Inter, porque a Argentina tinha um time já que estava se organizando ali pelo Scaloni, e o que a Argentina precisava é de um centroavante que ficasse ali esperando a bola chegar para concluir a jogada. E isso não é o Lautaro. O Lautaro é o cara que participa de todos os setores do time, todas as funções do time. Acho bem interessante mesmo. E E em relação ao City, vou resumir também. Uma coisa que os dois times têm em comum, acho que uma das poucas coisas, ambos jogam com 3 zagueiros. Acho que uma das poucas coisas que eles têm em comum. e Na o jogo de Segundo, verdade, e o jogo esses de três, transição também. mas Só que isso mais foi recente. recentemente, Essa só que o mudança, City mais essa, recentemente, né? exato, porque o City até pouco tempo só jogava aquele jogo de troca de passe horizontal, lento, até achar o espaço. Essa verticalização do jogo foi há pouco tempo. essa O Guardiola mudou há pouco verticalização, tempo fazendo até isso. um resumo aqui bem básico, foi um pouco de sorte também, um pouco de referência, que o Cancelo saiu do time. O Guardiola viu na Copa do Mundo muitos times saindo com 3 zagueiros, e aí a partir daí ele começou a adotar isso para ele. Quando você tem uma saída com 3 zagueiros, você tem mais opções no meio de campo e mais opções no ataque. Então, tendo sempre mais opções à sua frente, o número de passes verticais cresce. Inclusive, o De Bruyne subiu de setor. O De Bruyne não é mais ali aquela linha de meio de campo. O De Bruyne é um meio atacante, sendo até um parceiro para o Haaland, dependendo de qual time eles enfrentam. Sim. Então, com mais opções na frente, toda vez que um jogador, digamos que antigamente um jogador do City pegava a bola e tinha 2 opções de passe na sua frente. Hoje, com a nova formação, um jogador do City pega a bola e tem pelo menos 4 opções de passe na sua frente, é quase que o dobro. Então, a verticalização fica muito mais fácil. Sim. E também que acabou favorecendo os playmakers, os criadores de jogo do City, esse estilo de jogo. Porque quando você jogava num 4-3-3 mais posicional, você via que a criação, as jogadas, elas não fluíam do mesmo jeito que fluem hoje em dia, com uma troca de passes de uma forma mais interessante, com movimentações mais ofensivas por parte tanto do Grealish como do Bernardo Silva. Eu acho que isso foi uma melhora muito grande do time a partir dessa mudança. Isso. Outra mudança interessante é que o Stones ele fica alternando como zagueiro e como Um volante. criador de jogadas. É Isso. muito interessante isso. O Stones tem um excelente cruzamento, tem um bom passe. E outra variação é que o De Bruyne, jogando mais avançado, ele tem mais participação em gols e assistências. E É outra muito coisa que interessante. ajudou nessa inteligência do City é que no começo da temporada a gente tinha um trio de ataque com o Haaland permanece, né? E o Foden e Mahrez. A gente tem 2 atacantes ali. No meio da temporada para cá, a gente trocou por Grealish e Bernardo Silva, que são 2 atacantes que jogam de meio atacantes também. Então são jogadores mais inteligentes com a bola nos pés. Verdade. E quanto que a Inter, eu acho que a principal mudança não foi exatamente no estilo de jogo, mas foi uma mudança em relação a algumas peças da zaga que eu acho que contribuíram para isso. Porque no início da temporada, o trio de zaga era De Vrij, Bastoni e Skriniar. Isso. Aí, por mais que fosse um time forte, mas você não via toda essa consistência em determinados jogos. E posteriormente foi se alterando, seja por lesão, seja por opção técnica, em que a zaga virou a Cherby, Bastoni e Darmian, que os dois, justiça seja feita, não são grandes jogadores tecnicamente falando. O Uhum. Darmian, para quem acompanhava ele anteriormente, ele é um lateral medíocre, Não, o mas Darmian os é dois medíocre. medíocre, mas os dois, na função que eles estão desempenhando, o Acerbi como zagueiro central e o Darmian como zagueiro pela direita, porque ele tem um poder de movimentação maior,
cara, é um trio de zaga de muito respeito. Tem muita qualidade para você interceptar e matar ataques. É uma coisa que o City usa também no trio de zaga, são os zagueiros que eles podem ser adaptados para laterais abertos. A gente tem no City, quando forma três zagueiros, a gente tem, eu não sei se é o Ake ou se é o Akanji, vai da escolha técnica, Depende, mas depende. os dois podem ser adaptados como laterais. E na Inter a gente tem o Bastoni e tem o Darwin, que aí facilita a saída. Inclusive, o Bastoni tem uma função muito boa, que é de um zagueiro lateral. Eu acho que ele está sendo o melhor nessa função em toda a temporada mundial. Ele é um zagueiro que ele corre, ele sobe, não como um volante, mas como um lateral. Inclusive, ele tem muita assistência de escanteio, ele sendo um zagueiro do lado esquerdo. E sobre o Acerbi, que o João Vitor falou, o Acerbi simplesmente ele está usando a experiência dele e está ganhando todos os confrontos. Uma coisa interessante sobre a trajetória da Inter também é que eu vou ter que dar uma verificada de quem foi que fez os gols do Benfica, mas eu acho que a Inter não tomou gol de nenhum centroavante. Deixa eu só confirmar aqui. O Gonçalo Ramos passou em branco. Ou seja, o zagueiro central da Inter não deixou nenhum centroavante jogar em 6 jogos de mata-mata de Champions League. Nenhum. Não é que o Acerbi é essas coisas todas, ele não é melhor do que o Skriniar e não é melhor do que o Rubem Dias, que é o central do City, mas é que ele tem uma experiência de confronto 1-1. A menos que o City chegue, por Teve exemplo, algum uma problema? formação nova, digamos que ele vai decidir jogar com o Haaland e Julian Alvarez, que isso não vai acontecer, o Acerbi vai ter a faca e o queijo na mão para fazer uma grande partida de Champions League, que o negócio do Acerbi é ele pegar um centroavante. Nenhum centroavante conseguiu fazer gol na Inter de Milão em todo o mata-mata de Champions. Principalmente, a principal qualidade dele nesse momento, a inteligência, para não sair da posição, para brigar no corpo com o centroavante. É aí que ele Isso. consegue se sobressair. Porque Só se para ele for tentar jogar de outra função, como seja de zagueiro central, você vê que o sistema da zaga da Inter vai desmoronar. acho que nem pelo zagueiro central, mas sim pela a função de marcação específica em um jogador Sim, apenas. sim, Ele está sim. nesse jogador e pronto, esse jogador não vai jogar. O Isso é Barella verdade. também tem esse poder na Inter de Milão. Se o Barella for designado para marcar um jogador, qualquer um do City, o Barella também pode deixar esse jogador no bolso. Então o City tem que tomar cuidado e não depender de um só jogador. Como foi semelhante ao Real Madrid, que o Madrid se preparou tudo por Haaland e o Bernardo Silva foi o grande jogador. Sim, sim. Para mim, a grande deficiência da Inter, querendo ou não, para mim ainda é o Dumfries. Porque se O tu parar pra Dumfries pensar, na ala direita. o Dumfries na ala direita. Até no jogo contra o Milan, a única grande chance que o Milan teve de começar uma reação foi do lado dele, porque ele falha num lance com o Rafael Leão e deixa ele cara a cara com o Darmian. E ele quase faz o gol no segundo jogo. A vantagem do Você vê isso. Dumfries é o físico. Físico, sim. A diferença entre o Rafael Leão e o Grealish, que a gente vai enfrentar, que a Inter vai enfrentar, né? Que o Grealish puxa para dentro, porque, como eu falei, ele é um meio atacante. E o Rafael Leão já é um ponto que pode puxar para os dois lados e dificulta mais ainda para o Dumfries. Então, numa falha do Dumfries, em cima do Grealish, ele vai estar pegando o Darmian ali logo na direita. Já do Rafael Leão, ele poderia fazer uma jogada de perigo e dar uma assistência ali para o Giroud. Ainda no confronto tático, a gente vai ter um jogo muito semelhante aqui. Peraí, alguém quer falar alguma coisa ou eu posso fechar o confronto tático? Só fechando aqui o confronto tático, a gente vai ter uma final bem semelhante ao que foi aquela passada, um jogo de ataque contra a defesa. O Manchester City vai querer dominar e aí conseguir a posse de bola e a partir daí não deixar a Inter sair para jogo. E a Inter vai sair no contra-ataque e aí a gente vai ter um confronto bem interessante, porque cada um vai proporcionar as oportunidades que os times realmente querem. Vai depender de quem vai aproveitar mais. E aí a gente vai ter um confronto muito interessante dos meios de campos e os atacantes do City contra os da Inter e dos atacantes da Inter contra os zagueiros do City. Esse bem na questão física mesmo, porque a gente vai ver muito lançamento para Lautaro, Lukaku e Dzeko, e aí eles vão ter que brigar na força dos zagueiros do City, que eu vou logo dizer aqui, para mim, os atacantes da Inter. Lautaro, Dzeko e Lukaku são mais fortes do que os zagueiros do City, então isso vai ser bem interessante mesmo. Fisicamente, sim. Fisicamente. Então eu acho que a solução para isso seria o Guardiola tentar, né, arranjar um jeito de fazer de forma semelhante que ele fez no ajuste contra o Real Madrid para parar Vinícius. Só que é difícil, porque no caso do Vinícius, era para parar a velocidade dele A no contra um. Então, para velocidade isso, você dele. tem E o o Walker. Walker ganhava.
Agora que eu E acho o que Walker se ganhava. botar o Walker contra o Lautaro vai dar só um empurrão assim e o Walker pode cair, se bem que ele é bem físico também. Eu só não Sim, sim. sei Cara, o se Walker é o alguém lateral consegue mais físico. parar. Talvez o Rodri fisicamente, mas ele só jogou de zagueiro até agora na seleção da Espanha. Porque É, ele fisicamente é bem forte. Então, e contra o Lautaro, ele não teria desvantagem, entendeu? isso. Agora vamos lembrar que são dois tanques e um tanque no banco de reservas. A gente está falando de um ataque com Lautaro e de Seco, e aí na reserva ainda vai entrar Lukaku no final do jogo. E a É. Inter vai ter que se preparar, né, nas divididas contra o City, não pode marcar muita falta, porque eles têm bons batedores de falta, e concentrar na interceptação dos passes ao invés do desarme, porque vai depender muito da arbitragem, porque a Inter é para ganhar os desarmes, mas a gente pode ter muitas faltas também. E também, e o mais importante, não, por mais que evite que o City entre na área, não pode deixar o espaço para De Bruyne e Gundogan estarem de fora. É Para mim, isso é verdade. essencial O também. chute de fora da área de Gundogan e De Bruyne. Decide jogo, decide. Se o Courtois não conseguiu pegar um chute de De Bruyne, e o Onaná, para mim, tem feito uma grande temporada. O Mas se o Gundogan fez Courtois não dois conseguiu pegar. agora no fim de semana contra o Sim, United. sim. Sim, mas é porque a referência é o Courtois, porque querendo ou não, aquela envergadura de 2 metros ajuda muito. Então, É. se ele não conseguiu pegar um chute do De Bruyne, nossa. Tá, bora lá. O nosso próximo tópico é a seleção dos dois. A gente está levando em consideração toda a campanha da Champions, certo? Sim. Então, pode puxar a escalação aí. E fazer as Como devidas goleiro, ressalvas. beleza, Zé. Como goleiro, a gente decidiu, e entre o Ederson e o Onaná, ficou o Onaná. Porque, querendo ou não, eu acho que ele operou mais milagres durante o decorrer da competição. Com certeza. Nosso trio de zaga, Bastoni, como o Zé falou, um zagueiro com qualidade técnica de lateral, e é muito bom fazendo tanto uma contra a outra função. Rubem Dias no centro, que não era titular no início da temporada e recuperou praticamente sua grande forma de 2 temporadas atrás. E Kyle Walker, porque querendo ou não, se você for comparar ele com um papel defensivo, aproveitando a velocidade dele e a leitura de jogo, você percebe que ele é diferenciado. E ele foi muito bom no confronto contra o Real Madrid. Sim, anulou o Vinícius Júnior para mim nos 2 jogos. Tanto que no gol do Vinícius no jogo Primeiro. da ida é porque ele saiu, ele foi para o centro para acertar aquela finalização. Uhum. Como alas, que eu esqueci de mencionar, mas a nossa formação está sendo um 3-5-2 porque os dois times estão jogando dessa maneira ou de forma parecida. Nossos alas, Federico de Marco na ala esquerda, irretocável a temporada dele até aqui, fazendo gols, dando assistências e firme na marcação. Na ala direita, Bernardo Silva também. Tem sido incrível acompanhar ele, o 1 contra 1, a forma como ele controla o jogo, mesmo e até ajuda a marcar, mesmo não sendo essa função dele. Acho que é justo que esses dois fiquem com esse mérito. Como E nosso e mais o bloco de pressão do City é acima, então o Bernardo Silva vai muito bem marcando em cima, lá perto da cima. área. Inclusive, ele deitou em cima do Camavinga, né? Exato, perfeito. E E nosso trio de meio campo, formado por Barella, De Bruyne e Gundogan. 3 aí, caras que acho que a gente pode dizer, né, estão no top 10 dessa temporada europeia. eu acho que dá para fechar a seleção do mundo com esses três, não dá? Apesar da Argentina ter ganhado a Copa do Mundo, eles não tiveram nenhum meio de campo muito forte. Cara, eu tenho uma pequena ressalva, porque eu gosto muito do Frenkie de Jong do Barcelona, mas como nem a Holanda nem o Barcelona foram para frente nessas competições que envolviam mata-mata, então eu acho justo. É, Enzo Fernandes. Enzo Fernandes fez uma excelente Copa do Mundo. Sim, só que como mas aí temporada no todo, em temporada é Barella eu fraca. acho que sobressai. Barella, De É, a Bruyne e questão do Gundogan título sobressai. pesa muito, né? Porque o Chelsea não fez uma boa temporada. Fez uma Isso. temporada, E não fechando fez uma nosso boa temporada, ele fez uma temporada péssima. Mas não bora fugir do assunto, não. Vai lá, por favor. e para fechar, nossa dupla de ataque formada por Lautaro, um leão, o leão da Itália nesse momento, um cara que briga por todos e consegue, mesmo quando não marca gols ou não dá assistências, o que tem sido muito recorrente, esse nível de grandes atuações dele, ele consegue ajudar o time. E Haaland, que autoexplicativo, né? O melhor É, finalizador do mundo nesse momento.
o Haaland com um absurdo de gols e complementando o João Vitor sobre o Lautaro conseguiu virar um camisa 10 que não é aquele camisa 10 com a bola, mas é um camisa 10 que ajuda todos os setores do time com o seu físico absurdo. O Lautaro tá correndo o campo inteiro, o tempo inteiro, e ele é o jogador mais importante da Inter de Milão hoje. Tá, E então se essa fosse é para a nossa escalação. Tem um, dois, três, quatro, cinco jogadores da Inter e seis do City. Um equilíbrio bacana, né? cara, eu gostei bacana, seria um baita time. Seria sim. Se a gente fosse botar técnico, seria mais um pro City, porque o Guardiola merece o que é. Eu acho que o Guardiola, por conta justamente dessa coragem dele para mudar, entendeu? Tá, bora lá. Aqui no nosso roteiro, a gente tem um lembrete para vocês que se o City for campeão da Champions, o Julian Álvares ele vai ser campeão da Copa do Mundo da Champions. Se a Inter for campeão da Champions, o Lautaro vai ser campeão da Copa do Mundo da Champions na mesma temporada. E aí a gente tem o que faz essa edição da Champions ser especial para os times. Eu, como torcedor da Inter, vou fazer o da Inter, se alguém já se preparar aí para o do City. O que faz essa edição especial da Champions ser da Inter? Bora lá. Essa Inter de Milão, ela teve vários confrontos bem difíceis, desde a fase de grupos. Ela foi superando aos poucos, apesar de não ter passado em primeiro. Essa Inter de Milão é uma Inter de Milão que lembra muito a Inter de Milão campeã da Champions de 2010. O Simone Inzaghi, até gravei um vídeo que eu soltei no Instagram, que o Simone Inzaghi lembra muito o Mourinho, o técnico que não tem medo de mudar sua escalação e adaptar o seu time para ganhar dos adversários. Ele ganha dos adversários não por sua habilidade goleadora, mas sim pela habilidade de anulação dos times, como eu falei, eles anulam todos os times que eles enfrentam. Simone Inzaghi lembra muito disso. E o contexto geral do time da Inter de Milão lembra muito também. Muitos jogadores de várias nacionalidades diferentes e jogadores que a gente pode não ter nenhum cotado para o melhor do mundo. Que aí a gente lembra que não foi nem Eto'o, nem Diego Milito, nem Sneijder. Mas a gente tem jogadores que eles conseguem fazer além da sua posição. O Bastoni sendo um zagueiro que é lateral também, o Frederico de Marco, que é um ala esquerda, defensor, ele vira um ponta esquerda também, um Lautaro que corre o campo inteiro. A gente tem isso em todo o elenco da Inter de Milão, uma entrega absurda de todos os jogadores. Isso lembra muito a Inter de Milão de 2010 e tem tudo para o Inzaghi virar uma nova espécie de Mourinho ou Carlo Ancelotti, que são esses técnicos que gostam de adaptar seus times para os adversários para poder ganhar os jogos de mata-mata. Lembrando que o Inzaghi, ele começou a carreira, agora ele Acho que tem foi na Lazio, né? 7 títulos, ele começou na Lazio. Ele tem 7 anos de carreira e tem 7 títulos de mata-mata, se não me engano. Ganhou 2 Copas da Itália com a Lazio, ganhou 2 Copas da Itália com a Inter e ele tem 4 títulos de Supercopa da Itália. Ou seja, ele só ganhou mata-mata na carreira dele. Para quem é supersticioso, em 2010 tinha Diego Milito, argentino, e em 2023 temos o Lautaro Martinez. Só uma coincidência aleatória. Uma coincidência. O que faltou foi o camaronês, o holandês, mas a gente tem ainda o elenco bem. O brasileiro no gol, etc. Cara, É. eu também acho que tem Se muito bem que tem mérito dos um. dois. Desculpa, João, te interromper, mas tem um Ananá Vai, que é de vai. Camarões, né? O Ananá é de Camarões ou Senegal? É de Camarões mesmo. Camarões, então ele tá ali no lugar do Etu. Pode seguir. Cara, eu acho que, para mim, os dois têm muito mérito. Eu acho que, independente de quem ganhar, eu acho que os dois merecem estar onde estão, no topo do futebol. Mas, agora falando um pouco do ponto de vista do City, eu acho que tem uma diferencial nessa temporada que foi a Ah, não, não, coragem do não, não, próprio não. Eu vou ter Guardiola. que te cortar, João. Bora lá. Tu tem que fazer um texto. Tu vai assumir o City, certo? Tu tem que fazer um texto Não, bonito igual eu não fiz. vou defender. Não, 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 não. tá Tu tem que certo. fazer que nem eu. Tá Bora lá. Tu vai falar. Essa Champions é especial pro City porque faz um texto Tudo bonito. bem, tudo bem. Galera, ele é advogado. Texto bonito não é dificuldade para ele. Bora lá. Essa Champions é especial pro City porque vai do início. Muito bem, galera. Discordando completamente do meu amigo Zé Vitor, eu acho que, para mim, essa Champions merece ser do Manchester City, porque o Pep Guardiola, um diferencial dele em relação aos últimos anos, em que ele chegou perto, mas fracassou, foi a coragem dele de mudar um pouco o estilo de jogo, abrir mão de um controle incessante da posse de bola para permitir uma liberdade maior e um jogo mais propositivo, um jogo mais vertical do time dele. E quem diria, né, que a saída do então melhor lateral esquerdo do mundo, que apesar de não ter feito uma grande temporada naquele momento, mas que sim, tem muita qualidade técnica, o João Cancelo,
fez com que o Guardiola tivesse que quebrar a cabeça, passar por um certo momento de instabilidade na temporada na Premier League, para que ele pudesse redesenhar um pouco o esquema tático do time. Então você tem uma zaga muito mais sólida com o Rubem Dias, que é um cara mais forte, o Walker um cara mais rápido, e do lado esquerdo, tanto a Canja, que é um zagueiro inteligente, ou então a Ake, que faz a função de zagueiro lateral esquerdo, e que todos têm feito uma temporada pelo menos boa. E no meio campo você tem 4 caras muito fortes em relação às funções que exercem. O Rodri, que por muito tempo foi taxado como uma espécie de Casimiro mais técnico, só que em momentos de pressão ele não aguentava, isso é uma denominação de certos torcedores, fazendo uma temporada muito sólida, sendo muito importante tanto na fase defensiva e em alguns momentos na construção do jogo, como você tem também Kevin De Bruyne e Gundogan no seu auge em relação à liberdade, e que se já são jogadores extremamente técnicos, hoje você tem isso somado à possibilidade deles atuarem na faixa do campo que eles acharem melhor. Então isso ajuda muito o time a crescer. Além de que, como a gente já citou, nós temos o John Stones fazendo uma grande temporada agora como primeiro volante. E para finalizar, nós temos agora 2 dos grandes alas da temporada, por assim dizer, Jack Grealish, que por mais que não valha 120 milhões de euros, como eu penso, mas que tem sido muito importante, tem jogado bem, e Bernardo Silva, que já era craque, na minha opinião, e hoje mostra isso e fazendo uma função completamente distinta. E, sem mais delongas, nós temos Haaland, que tem feito uma grande temporada e provavelmente é o melhor finalizador da temporada europeia. Então, eu acho que esse conjunto harmônico do jeito que está, desempenhando um futebol muito legal de se ver, merece, mas nesse momento, ser campeão da Champions League. Ótimo. Tu até falou demais, agora eu fiquei achando, pô, eu falei pouco dos jogadores da Inter. Mas eu não vou prolongar o podcast aqui, mas eu queria só falar sobre o perigo, que é o Çalhanoğlu de fora da área. É um perigo absurdo, pode fazer gol quando ele quiser. E o Dzeko, que junto com a experiência do Acerbi também estão absurdos. E assim que o Dzeko cansar, a gente tem a entrada do Lukaku no time, tá? Fazendo uma leitura também, que eu queria falar por que essa Champions é especial para o City, e eu acho que a gente está vendo um Guardiola que finalmente aprendeu. Um Guardiola que não gostou da derrota na final da Champions League contra o Chelsea e não gostou da derrota contra o Real Madrid na última Champions. Um Guardiola que decidiu estudar os adversários e moldar os seus times para enfrentar os adversários. Um Guardiola que está transformando seus jogadores em melhores do mundo e não a sua ideologia tática na melhor do mundo. Como o Cantanhede, o João Vitor falou, a gente tem jogadores aí que vão assumir as melhores em suas posições por muito mérito dos jogadores. Ele está fazendo um trabalho em cima da habilidade dos jogadores. Gundogan, De Bruyne, Haaland, Grealish, todos esses jogadores eles estão sendo absurdos. E o que a gente tinha nos outros trabalhos do Guardiola como é que eu posso dizer? Era um conjunto tático. Hoje ele está fazendo algo semelhante com o Ancelotti faz, que é tentar transformar cada um de seus jogadores em melhores do mundo. Tá, alguém mais quer complementar alguma coisa? Tinha mais alguma coisa no roteiro? Não, eu acho que eu consegui dar minha opinião sobre por que eu acho que o City merece Ah, tá nesse faltando momento. o melhor do mundo. O melhor do mundo. Bora lá. City Eu campeão. gostaria, Ah, Carlinhos, por Sim, favor. eu gostaria de fazer um ponto de equilíbrio entre vocês dois, porque um defendeu o City, enquanto que o outro defendeu a Inter. Eu vou ressaltar que essa, essa final da Champions representa um confronto não apenas de futebol italiano contra inglês, mas um choque de cultura e de filosofia de futebol. Porque, assim, o forte do, do City é essa escola ofensiva de posse de bola que está se adaptando aos poucos para o futebol de transição. Enquanto que a Inter de Milão, embora tenha jogadores de qualidade técnica absurda, como Barella, como Lautaro, é um time muito mais coletivo. É um time que não tem assim um cara. Esse é o craque, referência, vamos jogar para ele. Não, todo mundo corre, todo mundo luta. Esse é o time da Inter de Milão. Então vejo que é um choque não apenas de cultura ou de futebol, é realmente de filosofia de jogo. E vai ser muito interessante ver um time renunciar à posse de bola e esperar as brechas para atacar. Vai ser muito interessante. Um time que vai lutar por cada espaço. É um time físico, como a Inter de Milão, que vai brigar por cada dividida, vai fazer falta.
Vai ser muito interessante. Enquanto que o City é um time que preza pela posse de bola, que gosta de sufocar os adversários. Então, é um jogo muito interessante. Vai ser algo bem semelhante à final da última Champions. Bora lá. O último tópico do nosso roteiro é o melhor do mundo. Eu vou logo fechar aqui minha opinião. Se o City for campeão da Champions, eu acho que o melhor do mundo vai para De Bruyne pelo crescimento na última temporada e ele ter conseguido ganhar a Champions. Se a Inter ganhar a Champions, infelizmente o Lautaro ficou manchado pela Copa do Mundo. E aí eu acho que o prêmio vai para o Messi. Haaland pela constância da temporada. Então, de qualquer forma, para mim, qualquer um dos dois prêmios deve ir para jogadores do City. Qualquer uma das duas situações, o prêmio deve ir para o City. João Vitor? Cara, minha opinião, se City for campeão, eu acho que quem vai ganhar o melhor do mundo é o Haaland, querendo ou não, Uhum. pelos números, pelas Sim. atuações, mas eu acho que quem merecia mais também é o Kevin De Bruyne. Só que geralmente o atacante ofusca o trabalho dos outros companheiros. Isso é Mas muito aí, levado em para ti, nos consideração. dois cenários, o Haaland leva, né? Não, para mim, se a Inter for campeã, como o Lautaro fez uma péssima Copa do Mundo, apesar de ter tá fazendo uma grande temporada, quem levaria, pelo que estão dizendo nos bastidores, seria o Messi, por ter sido É, campeão da Copa. normal. Carlinhos? Eu acredito que o melhor do mundo vai ser o Haaland, principalmente por ter sido o principal goleador nessa temporada europeia. Contudo, eu também Independente do acredito cenário que de se campeão o da prêmio Champions? sim, sim. Até porque é aquilo que eu falei do time da Inter, não é um time pautado em um craque, é um time pautado no coletivo, fazer todo mundo correr, todo mundo jogar. Enquanto que o City, embora tenha vários craques, tem aquela forma de potencializar o Haaland, que é o principal goleador. Bom, galera, o podcast foi isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente está tentando soltar aí toda semana, lembrando que aqui é para somar conhecimento, não é que a gente está vendendo a verdade para vocês, é que vocês podem complementar mais ainda o conhecimento de futebol de vocês com mais 3 pessoas aqui conversando sobre futebol. Espero que vocês tenham gostado e é isso aí. Se despede aí todo mundo, galera. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos, tá? É um prazer estar junto com vocês. Até a próxima. Foi uma honra participar desse podcast. Um grande abraço. Ele falou, ele desligou o microfone, mas ele terminou de falar. Terminou. Até porque acho que minha internet está ruim. Bom, galera, foi isso aí. Valeu, gente. Tchau. Valeu, galera. Tchau.